Glória a Deus. Central, esse mês de agosto é um mês que Deus tem preparado para mim, para você, para nós, para que nós provemos da alegria do Senhor, amém? Diga comigo, olha lá, ó, agosto, o mês da alegria do Senhor, amém? Agosto é o mês da alegria do Senhor, é uma palavra que Deus, Ele nos deu, Ele deu essa direção para nós, e nós vamos nos alegrar nele. Você vai se alegrar no Senhor, sabe? Eu tenho uma palavra de Deus que eu estava até agoniado, tá, irmão? Confesso para vocês, acordei às 5 da manhã, porque eu não tinha assim ainda uma palavra, um rema, né? Quem me conhece sabe, irmão, eu posso pregar 10 anos daqui para frente, que eu tenho mensagem, porque imagina, 26 anos pastor, né? Então eu já preguei centenas, né, para não dizer milhares de mensagens, mas eu não consigo, né? Eu confesso para vocês que às vezes eu fico até tentado, eu falo assim, aquela foi boa, hein? Vou pregar aquela de novo, né? Porque aquela foi boa, mas eu não consigo. Aí eu me angustio, eu falei, meu Deus do céu, né? Porque eu estava focado aí, né? Tínhamos o batismo, estava orando por esse tempo, e eu fui deixando aí, eu falei, meu Deus, aí às 5 da manhã, nesse friozinho que estava 4 graus, a primeira coisa que eu fiz foi olhar quantos graus estava, 4 graus, né? Mas eu fui para a presença de Deus, eu falei, Deus, o Senhor tem uma palavra rema para nós, o Senhor tem uma direção, sabe? E Ele falou no meu coração, aleluia. Glórias a Deus, Ele me deu uma palavra rema para você, para nós nesse lugar, nessa manhã. Deus disse para mim assim, diga para a minha igreja, que eu estou transformando a tristeza em alegria. Aleluia. Ele falou, diga para a minha igreja, eu estou transformando a tristeza em alegria. Eu estou transformando. Sabe, queridos, todos nós aqui, todos nós, não tem um aqui, né? Oxalá tivesse, mas todos nós fomos, na nossa existência, desde o momento da nossa concepção, a gestação e nascimento, a nossa infância, até chegarmos aqui, né? Todos nós passamos por dissabores da vida, todos nós. Tem alguém aqui que pode dizer assim, tudo sempre foi assim, cor mais linda do mundo, perfeito, tem nada de errado. Não, eu acredito que não tenha ninguém, tem só para eu ver aqui, aí eu vou falar assim, depois me dá uma aula aí que eu preciso aprender com você, não é? Por quê? Porque não depende só de nós, não depende só de você, né? Hoje pela manhã, a minha amada, eu até estava conversando com o pessoal do louvor antes de começar aqui, iniciarmos aqui a celebração, e aí eu estava falando para ele, assim, olha, Deus me deu um dom, que é o dom de ser meio retardado, sabe? Que maravilha, isso é uma benção na minha vida, verdade, verdade. Irmão, você conta um trem para mim, a coisa mais cabeluda, mais horrível do mundo, sabe? E amanhã eu já não lembro mais, você vai chegar assim, então, sabe aquilo que eu falei para você? E eu vou ficar olhando para a sua cara assim, com aquela cara de paisagem, fazendo de conta porque assim, parece que dá um apagão, eu não fico, não é uma coisa que eu não guardo. Óbvio que se eu me esforçar e voltar lá, verdade, falou isso, falou aquilo. Mas de praxe, eu não lembro. Ainda bem. Eu falei assim, puxa, isso é um dom de Deus, né? Talvez alguém fale assim, não, isso aí é uma tragédia. Para mim é um dom. Porque, irmão, eu ouço tanta tragédia. Eu ouço tanta desgraça. Eu ouço tanto sofrimento de pessoas, que você imagina se eu ficar com esse troço na cabeça, lembrando disso o tempo todo. Irmão, eu sou muito emotivo, sou muito emocional. Então na hora que a pessoa conta, eu choro com ela, e a gente dobra o joelho, aí eu oro com a pessoa, e coloco diante de Deus, levo para a cruz de Jesus, que é lá que tem que estar as nossas dores, não é? E depois, eu não lembro mais não, ainda bem. Aí minha amada foi contar uma história para mim, eu atendi essa pessoa semana passada, e assim, ela começou a contar, assim, eu falei assim, sério? Não, eu não lembro, ainda bem, eu não lembro, porque contou tanta coisa, tanta tragédia, né? Uma vida marcada por dor e sofrimento, e aí a minha amada começou a contar, eu falei assim, nossa amor, eu não lembro disso aí não, ele deve ter contado, mas eu não lembro, aí eu tentando forçar minha mente lá, e aí lembrei de algumas coisas, sabe, aí realmente, que vida marcada por sofrimento, desde muito pequeno, quem sabe, você que está aqui, né? Você olha para a tua história, e uma vida marcada por muita dor, por muita tristeza, né? Muita tristeza, aconteceram coisas que olha, querido, só Deus mesmo, só Deus, e sabe,
eu tava na presença do Senhor, né? E Deus, quando Ele falou para mim, diga para a minha igreja, que eu vou tirar eles desse lugar, esse lugar de tristeza, porque eu vou transformar essa tristeza em alegria. E assim Deus começou a trazer, e acho que a minha amada contar essa história, eu nem tinha dito para ela a palavra que Deus tinha colocado no meu coração, mas aí o Espírito Santo estava falando muito comigo. Tem pessoas que têm uma tristeza aguda. O que é uma tristeza aguda, pastor? Sabe, é aquele negócio que lateja, dói constantemente. Sabe, é uma coisa que te consome, de dia, de tarde, de noite. Né? São histórias que foram marcadas mesmo pela tragédia. Marcadas pela tragédia. E aí, o Senhor falando ao meu coração, que Ele vai te tirar desse lugar. Deus vai tirar você desse lugar de tanta dor, de tanta tristeza, e Ele vai te transportar. Ele vai te conduzir para um novo lugar. Deus tem um novo lugar para cada um que está aqui nessa manhã. Você crê nisso? Fala assim, eu creio e eu recebo. Abençoa teu irmão, fala assim, só se você quiser, eu sei que tem gente que não gosta desse negócio, você não é obrigado a nada aqui, filho, é mania de pregador, mas se você puder e quiser, fala para alguém, fala assim, Deus vai te tirar desse lugar de tristeza, e Deus vai te transportar para um lugar de alegria, Deus vai te colocar num lugar de muita alegria, e essa alegria não é humana, essa alegria, meu irmão, ela não é natural, essa alegria é a alegria do Senhor, é uma alegria que vem de Deus, ela toca as nossas vidas, ela nos alcança, onde quer que nós estejamos e como nós estamos, como nós estivermos, ela nos alcança. Eu quero que você abra o Santo Livro, abra comigo aí, no livro de Salmos, capítulo 126. Não tem uma história, não há um outro contexto nas Escrituras que vai ilustrar, que vai mostrar tão claramente para mim, para você, para nós, essa realidade, sabe, esse exemplo mesmo de um Deus que nos arranca do lugar da tristeza, Ele nos transporta para um lugar de alegria. Deus transforma a tristeza em alegria. Esse texto mostra isso para nós de uma maneira muito clara, por isso eu quero que você pegue os Salmos de número 126, esses Salmos, ele diz o seguinte, preste atenção, antes da gente ler, antes da gente declarar, né, duas coisas que eu não fiz. Primeiro, você vê, né, eu fui, abracei meu pastor ali, o pastor Nivaldo e tal, aí eu vim para o meu lugar, e eu estou aqui, de repente, não dei Feliz Dia dos Pais para ele, tem sido um pai para mim em muito sentido. Aí eu voltei lá, falei, meu pastor, Feliz Dia dos Pais, obrigado e tal. E eu não falei, Feliz Dia dos Pais para você, viu, meu irmão? Você que é pai aí, Deus te abençoe, que Deus te ensine cada dia a ser um pai segundo o coração de Deus. Amém? Em nome de Jesus, tá? Me perdoa aí a indelicadeza. E agora, antes de lermos o texto, vamos fazer a nossa declaração de fé? Vamos fazer? Né? Isso que bonitinho. Diga para alguém que é pai e perto de você, fala, Feliz Dia dos Pais, Deus abençoe em nome de Jesus. Dá um parabéns aí, né? Dá um parabéns para esse pai aí. Joia, você já fez isso, agora nós vamos fazer nossa declaração, como sempre fazemos, nós vamos todos dizer numa só voz, diga assim comigo, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus, porque lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor, e eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, e é sobre a tua palavra que eu vou lançar a minha rede nessa manhã. Aleluia. Então você vai colher muito peixe para a glória de Deus. Você está com o texto sagrado aí? Salmos de número 126. Eu vou ler na versão da tradução que a gente tem convencionado aqui, não é? Que é a nova versão internacional. Diz o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Aleluia. Foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Até nas outras nações falavam isso. O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Aleluia. Senhor, restaura-nos. Assim como
enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo a sua colheita, trazendo os feixes. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus, obrigado pela tua palavra. Ela é viva mesmo. Viva. E é um rema do Senhor para nós nessa manhã. É uma palavra, talvez tenha alguém aqui, como eu disse, a exemplo daquele irmão, né, que está vivendo um novo tempo na vida dele, o Senhor o alcançou, a tua graça maravilhosa tem salvado, ó Deus, o Senhor tem derramado uma graça sobre ele que a gente percebe, é maravilhosa mesmo, e talvez alguém aqui, como esse irmão, provou, ó Deus, provou por muita dor, provou, ó Deus, pela dor, ó Pai, da rejeição, provou a dor, ó Deus, do abandono, foi abandonado. Não importa, filho, ainda que tua mãe te abandonasse, é difícil, hein? Mas às vezes acontece, já vimos casos, não é? Já lidamos, ajudamos pessoas que passaram pelo abandono da própria mãe, mas o Senhor diz para você nessa manhã, eu jamais te abandonarei, eu nunca te deixei, nunca vou te deixar, nunca, mas talvez você ainda luta com essa dor aí dentro de você. Quem sabe há pessoas aqui que foram traídas, e é uma dor terrível. Que dor terrível. Foi traído por alguém que você amava, ama, uma pessoa que você esperava dela tudo menos uma traição. Quem sabe você foi tocado pela dor, pela tristeza da traição. Quem sabe você foi tocado pela dor, pela tristeza da perda de pessoas muito preciosas para você, muito queridas, e essas dores, na verdade, têm acompanhado você. Quem sabe essas dores têm pesado na tua vida, trazendo uma tristeza, mas Senhor, eu creio que Tu estás aqui nessa manhã. Eu creio que o Senhor, ó Deus, vai falar conosco, não só na nossa mente, mas o Senhor vai falar nos nossos corações, o Senhor vai nos tocar. Essa palavra vai tocar as nossas vidas e nós, ó Deus, não vamos sair daqui como nós chegamos. Um milagre vai acontecer aqui, um milagre. O Senhor falou que está transformando a tristeza em alegria. Mês de agosto é o mês da alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, fique muito à vontade aqui. Em o nome de Jesus eu oro por mim e pelos meus irmãos. Ó Deus, oro por aquilo que eu vou dizer, mas eu oro por aquilo que os meus irmãos vão ouvir e receber nessa manhã, em nome de Jesus. Querido, sabe, esse texto aqui, ele está dentro de um contexto. Esse salmo aqui, ele foi inspirado a partir de uma história. E eu te conto, é uma história de muita dor. É uma história de muito sofrimento. O povo de Israel, embora eles tenham sido advertidos pelo Senhor, de que se eles continuassem por um caminho de injustiça, um caminho de pecado, um caminho, né, de desobediência a Deus, eles sofreriam as consequências, Por quê, meu irmão? Isso é muito óbvio. É muito óbvio, embora a gente tenha uma mente meio cartesiana, né, por conta da influência que a gente recebeu, né, nossa cultura ela é toda grega, né, nossa influência foi greco-romana, então assim, isso pavimentou muito do nosso padrão de pensamento, e infelizmente, irmãos, a gente pensa muito assim, desse jeito, né? A gente tem uma mentalidade assim, como assim? Por que isso acontece? Por que a gente sofre injustiça? Por que isso? Por que aquilo? A gente é muito dos porquês. Quando você vai para a cultura bíblica, hebraica, é diferente. A mentalidade judaica, né? Bíblica, não, a mentalidade judaica cristã, ela está toda enviesada a partir da cultura greco-romana. A partir da cultura greco-romana. Isso aí é um fato, né? Eu não vou entrar nesse tema aqui, porque daí é uma aula e não é o objetivo dessa mensagem. Mas tá? Agora, quando você mergulha, você se desfaz dessa influência, você fala assim, não, eu quero ir para uma mentalidade
dentro daquilo que de fato é as Escrituras, o contexto, né? Não é de interpretação, mas sabe, aquilo que o texto de fato diz, as coisas começam a mudar. Você para de fazer aquela pergunta, né? Por quê, por quê, por quê, por quê? Né? Causa e efeito, e você começa a buscar os propósitos de Deus. Você começa a, mais do que por quê, você começa a dizer, para quê? Você sabia disso? Para quê? E aí, irmão, é difícil fechar essa conta. Eu sei, porque quanto mais eu estudo, mais esse negócio dá um nó na minha mente. Porque isso nos leva a um lugar de confiança. Isso nos leva a um lugar de entrega, de dependência de Deus, de reconhecer que Ele é o soberano. Ele é o Deus soberano e a vontade dEle é perfeita. Isso me leva a ter que olhar e dizer assim, eu não sei como, mas segundo as Escrituras que diz, tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Tudo. Mas como? A conta não fecha. Como assim? Abandono, traição. E o que mais? Bota nessa conta aí um tanto de problema, de tragédia, de sabores, de decepções, de frustrações. Como assim? Tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus? Essa semana, não sei, atendi uma pessoa e eu falava para ele, falei, filho, eu estou te ouvindo, mas deixa eu te contar um negócio. Rapaz, você conhece a história de José? Ele não conhecia, ele não é cristão evangélico, né? Ele não tem contato com as Escrituras, é um contato bem raso, não é? E eu falei, então meu filho, deixa eu te contar um negócio que me vem muito forte, tá? Você precisa entender os propósitos de Deus. Aquilo que te trouxe até aqui, aquilo que fez você pisasse uma pessoa, ele confessou para mim, cheio de preconceito, jamais pisaria o pé numa igreja cristã evangélica, normalmente é assim, né? Jamais pisaria. Aí Deus surpreende o cara, Deus bota um pastor para morar do lado da casa dele, né? E aí bota o cara para subir no elevador com um pastor, né? E pastor desses que, eu sou pastor da moda antiga, daquele que ainda lê a Bíblia, né? Então assim, meu filho, eu não deixo passar não, eu não perco nenhuma oportunidade não. E eu te aconselho, não perca as oportunidades que Deus coloca diante de você. E aí o cara tá subindo, eu vejo que ele tá borocochô, ele tá com a criança, eu falei, tudo bem? Ele falou assim, não, tô chegando do hospital agora, já falei, peraí, do primeiro ao quarto andar, pá, mão na cabeça, e já mandei fogo, e já orei, já abençoei, não, tua filha está curada, pode, vai em paz meu filho, em nome de Jesus, né? No outro dia, ele já me manda mensagem, pedindo ajuda, pedindo socorro, e aí ele reconhece, fala assim, foi Deus, não tem sentido esse negócio, né? Porque desde a hora que você fez aquela oração pela minha filha, você não sai da minha cabeça, você pode me ajudar, eu falei, sou eu mesmo, encontrou a pessoa certa, sou eu mesmo, né? Entenda meu irmão, sem arrogância, sem nenhum tipo de orgulho, né? Só para você entender, de fato, né? A história dele, a história tem a ver com ele, eu já vi dezenas, centenas, para não dizer milhares nesses anos, não é? E acompanhei pessoas, andei com pessoas, né? Ministrei pessoas, aconselhei pessoas, então eu posso. Eu tenho habilidade, fugiu o termo aqui, mas eu tenho os elementos, vamos dizer assim, né? Não era bem essa palavra, mas eu tenho, né? Eu posso te ajudar sim, meu filho, eu posso. Segunda coisa, não basta só poder, né? Você tem que querer, eu sempre explico isso aqui, irmão, tem pessoas que querem que eu ajude, né? E eu não quero ajudar, mas pastor, por que você não quer? Porque eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo? Por exemplo, se você pegar o melhor neurocirurgião do mundo, está lá nos Estados Unidos, naquele famosíssimo hospital chamado Anthony Hopkins, né? Isso. Né? Ele, por exemplo, se você perguntar para ele se ele quer ajudar todo mundo, né? Eu sei que você se chocou na hora que eu falei que eu não quero, você ficou pensando, nossa, como ele não quer ajudar as pessoas? Né? É questão, querer não é poder, sabe que ela fala, querer poder, mentira, não é? Você quer, mas você não vai conseguir, você não pode no sentido que, como? Você não consegue estar em dois lugares. Você falar para o cara assim, rapaz, você tem a capacidade de operar as pessoas, fazer a cirurgia no cérebro das pessoas e salvar, de cada 100 cirurgias, você salvar 99. Ele fala, é verdade. Ele tem conhecimento para isso, ele tem habilidade para isso. Ele pode dizer assim, eu gostaria, mas eu
eu não posso. Eu não posso. Né? Porque ele não consegue estar operando lá nos Estados Unidos, operando aqui agora. Por favor, tenha, né? Aí, ó, eu sei que tem um cérebro aqui que já está pensando assim, não, hoje tem a cirurgia remota e tal, mas isso demora, né, irmãos? Feita por robô, o cara está operando lá nos Estados Unidos, fazendo uma operação aqui no Brasil a partir dos Estados Unidos. Eu sei que existe isso aí, tá? Mas assim, de fato, ele não vai conseguir fazer 10 cirurgias ao mesmo tempo. Ele não vai conseguir, não é? Então, ou seja, tem habilidade e ele, no sentido assim, ele não pode não porque não tem habilidade, e nem não é um querer, né, essa evolução aí de vontade. Vontade ele até tem, mas ele não vai conseguir, né? Ele não vai conseguir, né? Não pode ajudar todo mundo, não pode ajudar todo mundo. Mas nesse caso eu falei para ele, se eu posso, cara, ser meu vizinho aqui, eu posso sentar com você, eu posso, né, estar com você e tal. Joia. Agora, existe uma coisa que eu não posso fazer. Existe uma coisa que eu não posso fazer. Né? Você precisa se confiar. Você precisa, né, acreditar que eu sou um homem de Deus, que eu vou ter a ética, o cuidado, né, com você, com a tua família. Então, isso aí não cabe a mim, cabe a você. Você quer? Você se confia? Né? Você se confia? Né? Eu tenho visto Deus fazer na vida de pessoas que elas passam por essas etapas, e quando você vai perceber, ela já está vivendo os milagres de Deus na vida dela. Falei com o pessoal do louvor agora há pouco sobre isso aí. Olha o que Deus tem feito. Olha o quanto o Senhor tem realizado no nosso meio, na vida de pessoas que chegaram aqui destroçadas pela vida. Pessoas arrebentadas, mas elas disseram, eu quero, eu me confio. Eu abro o meu coração, e Deus tem feito. Aleluia. E aí, irmão, quando você vê Deus agindo, fazendo, a gente chega nesse lugar. Deus tinha um propósito em todas as coisas. Quantos de nós estamos aqui nessa manhã, porque por meio das dores, por meio das lutas, por meio dos problemas, até das tragédias e perdas da vida, sabe? Deus atraiu você. Deus usou aquela situação, Deus usou aquela dor, para que hoje você estivesse aqui dizendo assim, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o dono da minha vida, Jesus, Ele é o meu Salvador. Por meio dessas circunstâncias, você se achegou a Ele. No final, tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Quando a gente entende, não é entender com a mente, mas recebe uma revelação do Espírito Santo no nosso coração, irmãos, a gente se confia a Deus de uma tal maneira, de uma tal forma, que um tempo de milagre, um tempo de transformação, ele se desencadeia e é extraordinário. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer fazer por você. Deus quer te levar nesse lugar, que lugar? De entender que Ele é o soberano e Ele tem um propósito em todas as coisas, até mesmo no meio da tua dor. Há um propósito até mesmo em meio às suas tragédias. Há um propósito até mesmo em meio às suas decepções. Há um propósito. Há um propósito. E Deus quer manifestar isso. O povo de Israel, eles infelizmente se perderam neles mesmos, não é? E foram levados cativos. E eles permaneceram cativos. Agora, pense comigo. Você viver preso, escravizado. Foram 70 anos de cativeiro, irmãos. Diga comigo, 70 anos. É uma vida. Não são 70 dias. 70 dias já é muito, né? 70 dias já é um desespero. Não sei se você já passou por alguma tribulação que parecia que não acabava. Demorou aí 70 dias, 2 meses, quase 3 meses. Quase 3 meses, não é? Eu não sei. É horrível. É desesperador. Então eu quero que você reflita, pense agora. Porque esse povo ficou cativo 70 anos. 70 anos. Foram 70 anos de muita angústia. Foram 70 anos de muitas provações. Muitas mesmo. Muitas. Mas sabe, nós temos declarado aqui, o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vai vir. Ela vai vir. Chegou o tempo da redenção. Chegou o tempo de Deus virar esse cativeiro aqui, se é que eu posso usar essa expressão que é lá de Jó. Chegou o tempo. Chegou o tempo de Deus mudar esse cenário. Chegou o tempo de Deus libertar o seu povo do cativeiro, desse lugar que era de tanta tristeza, de vergonha. Deus falou muito comigo sobre vergonha, né? Nesse tempo aí que eu estava meditando e orando por essa palavra. Vergonha, que vergonha,
Mas não é o povo de Deus, é o povo de Deus. Mas eles estavam vivendo debaixo de vergonha. Um tempo de vergonha, foram anos de vergonha. Só que agora, o Senhor vem e diz, chegou a hora. E eu quero repetir o que eu falei já cultos atrás. Eu já falei em outras celebrações nossas, porque isso aqui é rema, isso é recado de Deus para você. Meu irmão, não perca o tempo da visitação de Deus na sua vida. Você não está aqui por um acaso. Como eu brinco com vocês, né? Esse jeito besta meu de... Besta não, meio besta, né? Esse jeito 333 de ser, eu brinco com você, falando sobre... Você podia estar em qualquer lugar. Você podia estar fazendo qualquer coisa, como dizia aí um personagem, não sei qual que é bem, mas você podia estar matando, roubando, se prostituindo. Não, você não está. Glória a Deus por isso. Você está aqui na presença do Senhor. Você está aqui recebendo de Deus. Deus te trouxe aqui, meu filho. Deus tem atraído você aqui. Deus tem atraído com corda de amor. Ele tem atraído você. Sabe por quê? Porque Ele te ama com amor eterno. Ele te amou, Ele te ama. E Ele está atraindo você, mas entenda isso. Existe uma resposta que é você que vai dar para Deus. Existe uma resposta que é sua. Assim como foi quando Jesus estava diante de Jerusalém. E Jesus chorou e falou assim, ei Jerusalém, até quando vocês vão fazer isso? Matar profeta, rejeitar aqueles que te são enviados. Eu quis, como uma galinha quer juntar os pintinhos debaixo das suas asas, assim eu quis fazer com vocês, mas vocês não, olha isso, vocês. Esse assunto ele é muito complicado, por isso que eu falei, você é um terreno assim, pensa. Mas Jesus está falando, vocês não reconheceram o tempo da visitação. Vocês não entenderam. Vocês não reconheceram o Kairós de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de continuar essa mensagem. Você está reconhecendo o tempo da visitação de Deus na sua vida, meu irmão? Você está reconhecendo que é Deus que está te atraindo nesse lugar? Está te colocando numa célula para caminhar com um grupo de pessoas? Você está entendendo isso? Você está reconhecendo que esse é o tempo da visitação de Deus, é um Kairós de Deus, é uma janela, é uma porta que Deus está abrindo diante de você, e Deus está lá, ó, dizendo, vem, entra, eu tenho algo novo para fazer na sua vida, eu tenho algo novo para fazer na sua história. Você está entendendo isso? Sabe, muita gente perdeu o tempo da visitação de Deus. Nesses anos de ministério, o que eu mais vi, infelizmente, digo com muita tristeza, foram pessoas que não reconheceram o tempo da visitação de Deus. Foram pessoas que endureceram o coração. Foram pessoas que ficaram presas nas suas desculpas, nos seus argumentos, nas suas justificativas. Meu irmão, escuta aqui. Jesus um dia compareceu diante de um homem que sofria há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. Evangelho de João capítulo 5. 38, 40 anos. Sofrendo. Uma miséria. Uma derrota, um fracasso, uma vida limitada. Quando Jesus chega diante dele, Jesus quer restaurar aquele homem. Olhe para mim, Jesus quer curar aquele homem, Jesus quer colocar aquele homem de pé, Jesus quer dar para ele uma nova vida, uma nova história, um novo tempo na vida dele. Você sabe o que esse homem fez? Quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado, meu filho? Sabe o que ele fez? Ele ficou se lamuriando. Ele ficou se lamuriando. Ele ficou só reclamando. Eu não tenho ninguém cuida de mim, ninguém quer saber de mim, eu estou aqui jogado, o anjo quando aparece, esse anjo aí de tempos em tempos, sei lá de quanto tempo, e ele mexe a água, mas eu não consigo chegar lá, outro chega na minha frente, eu sou um derrotado, eu sou um perdedor, outros chegam antes de mim, e eu nunca sou curado. Jesus não falou nada disso, Jesus não perguntou para ele, né? Mas tá, qual que é a tua história? O que aconteceu? Não, Jesus estava perguntando para ele, você quer mudar de vida? Você quer uma nova história? Você quer ser curado? Você quer? Sabe, eu tenho no meu espírito aqui, que há pessoas aqui, que o Senhor tem vindo até elas, o Senhor tem vindo até você, com uma proposta de restauração, de cura, de mudar a tua história. Só que sabe o que você faz, meu irmão? Você fica reclamando da vida. Você fica aí dizendo assim, mas eu passei por isso, porque não deu certo, porque eu quis fazer direito, porque eu quis, Deus sabe. Você fica se justificando, dando desculpa, e o Senhor não está tocando nesse assunto. Deus não está falando disso com você, Deus está perguntando se você quer viver uma nova história,
Se você quer sair desse lugar de tristeza, de angústia, de dor, o que quer que seja que você passou, viveu, Ele está dizendo, eu quero te trazer para esse novo lugar. Esse lugar é um lugar de alegria, aleluia, aleluia, é um lugar diferente. Mas, se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou, diga ainda bem que Ele não é Deus. Eu já tinha fulminado uns par. Tinha mandado raio assim, eu ficava me divertindo lá, e fiuca, mãe, era menos, era só para dar um choque, mas eu passei da conta, fulminou. Meu irmão, porque assim, misericórdia, Deus está vindo até você, e Deus está propondo para você, Ele está dizendo que Ele quer mudar a tristeza, Ele quer mudar a vergonha, Ele quer mudar em alegria, uma nova vida. Deus tem uma nova vida para você. E quando Deus quer fazer uma coisa extraordinária, eu preciso encerrar, irmão, eu quero que você vá para sua casa, quero que você vá para o restaurante, leva teu pai para jantar, para almoçar, ou jantar, sabe? Faz uma homenagem para ele, faz uma oração por ele, agradece ele. Se tiver que pedir perdão, irmão, hoje é o dia, com lágrimas nos olhos, respira fundo, sabe? E você vai falar palavras que você nunca disse, mas como? Não quero saber o como. O Espírito de Deus vai te dar autoridade, Ele vai te usar, você vai ver, Deus vai usar a tua vida. Então eu preciso encerrar, mas assim, eu tenho algumas coisas aqui da parte do Senhor que eu preciso falar para você, sabe, irmão, quando Deus quer fazer, ninguém pode resistir. Agindo Deus, ninguém vai impedir. Diga comigo, agindo Deus, ninguém vai impedir. Fala para alguém perto de você, mas diga como quem crê. Você não fala meia boca não, porque eu taco meu tênis daqui de cima, não sei. Fala assim, ó, Deus agindo, ninguém pode impedir. Sacode o irmão aí. Fala, irmão, Deus quer agir na sua vida. Deus quer fazer na sua casa. Deus quer fazer na tua história. Deus está interessado. Deus está interessado em fazer. É o tempo da visitação de Deus. Sabe, irmãos, Deus levantou um homem improvável. Numa canetada, tudo mudou. Na hora que eu estava orando, o Espírito do Senhor falou no meu coração, diga para a minha igreja, mas tem algumas pessoas aqui, que Deus, numa canetada, vai mudar a tua história. Numa canetada. Deus vai usar até gente improvável. Deus vai usar gente que você nunca esperava. Você nunca imaginava, mas esse aqui não. E Deus vai usar para mudar o cenário, para mudar a situação. Meu irmão, creia, se apegue às promessas do Senhor. Deus permitiu que se estabelecesse uma nova ordem, foi removido aquele império que dominou, o babilônico, durante tanto tempo dominou, foi quem conquistou, quem levou o povo cativo, né? E agora nasce um novo tempo, nasce uma nova ordem. Surge um novo imperador, ele era persa, Ciro. Ciro é como se fosse um arquétipo de Jesus, em muitos sentidos, lógico, irmãos, entenda, na Bíblia tem muitos arquétipos de Jesus, gente que representa Jesus, não é Jesus, é gente com problema, com defeito, gente pecadora, mas que em algum sentido, ela representa Jesus, vocês entenderam isso? Entenderam? E Ciro é um arquétipo de Jesus, e esse imperador persa, quando ele conquista a Babilônia, ele se torna o maioral de toda a terra, o império persa. E aí, irmão, sabe que o primeiro decreto, depois você lê lá em Esdras, capítulo 1, lê o livro de Esdras, lê o livro de Neemias, você vai ver todas essas histórias aí, Esther, essas histórias se passam tudo dentro desse contexto. Irmão, esse homem sobe no trono, a primeira coisa que ele faz é liberar um decreto, dizendo, a partir de hoje tudo está mudando. A partir de hoje, eu estou libertando os cativos da casa de Judá. Eu estou libertando eles. E outra coisa, eu não só estou libertando não. Eu estou dando para vocês aí, toda a condição para vocês recomeçarem a vida de vocês. Vocês vão reconstruir o templo do Senhor. Vocês vão receber, ajuda, oferta. Vocês vão receber, porque vocês vão reconstruir a casa do Senhor. Aleluia. Deus usa. Deus levanta. O homem deu uma canetada, irmão. E depois que Deus põe a mão, ninguém pode segurar. Ninguém pode impedir. O diabo vai se levantar, aí se levanta o tempo todo, mas ele se levanta para cair no nome de Jesus. As escrituras dizem, ele vem contra mim, ele vem contra você por um caminho, mas é por 7 que ele bate em retirada, ele foge. Vai voltar,
vai retroceder. Deus já deu ordem. Deus já deu ordem. O povo aqui, meu irmão, nesse salmo expressa a alegria daquilo que Deus estava fazendo. Aleluia. Quando Deus nos toca, irmão, quando Deus vem, o texto está dizendo aqui, nós ficamos como quem sonha. Estava meditando nesse texto e vou encerrar, talvez, sei lá, se eu prego de novo, eu não sei, mas eu vou encerrar porque eu quero que você vá embora. Eu quero que você fale com o seu pai. Eu quero que você, meu pai morreu. Não, então não fala com ele não. Fala não. Agradece, faz uma oração agradecendo a Deus aí, pelos anos que você teve de seu pai. Se você tem alguma coisa no teu coração, fala, Deus, eu não quero carregar mais isso não, tá bom? Se morreu, se está vivo, faça enquanto há tempo. Vai, pede perdão, pede, sabe, abençoa ele, mas pede para ele te abençoar, em nome de Jesus, muda essa história. A Bíblia diz que Deus converteria nos últimos dias o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Tá bom? Então eu quero mesmo que você vá embora. Mas antes de encerrar, eu preciso te dizer, teve algo que chamou demais a minha atenção aqui, irmão. Demais. O texto que a gente lê aqui, né, quando o Senhor trouxe os cativos de Sião, de volta a Sião, né, ficamos como quem sonha. Essa palavra aqui, no original, né, a palavra hebraica, no texto original, seria Shalom. CH, isso transliterado, Shalom. Você acredita que essa palavra tem o mesmo significado, é a mesma raiz, para saudável, curado, restaurados emocionalmente? Aleluia. Isso aqui mexeu demais comigo. Deu um assim, eu fiquei, aí quando eu li isso, eu falei, não pode ser, eu não, né, como que eu não sabia no trem desse? E eu fui pega léxico daqui, pega léxico de lá, e pega os textos, mas de onde que veio isso aqui? A mesma raiz. Ficamos como quem foi curado na sua identidade, foi curado na sua alma, no seu coração. Lógico, só um homem curado, só uma pessoa curada, meu irmão, pelo Senhor, é que pode expressar alegria, pode viver um novo tempo. Aí, irmão, aí a gente entra num outro momento, onde nós vamos ficar como? Quem? Sonha. Você vai começar a sonhar os sonhos de Deus. Você vai sonhar, meu irmão, sonhe os sonhos de Deus. Chegou a hora de você sonhar os sonhos de Deus para a tua vida. Chegou a hora, irmão, de você parar de se lamuriar, parar de ficar olhando para trás, parar de ficar pensando no que não deu, no que não foi. Não, chegou a hora de você sonhar tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Tudo que Ele preparou, de antemão, Ele já preparou. Coisas maravilhosas, coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem subiu a mente humana. Não é aqui, irmão, não é humanamente. É pelo Espírito de Deus. Ele tem reservado para você. Fique de pé nessa manhã, eu preciso encerrar. Vocês me entendem? Que é porque eu quero que você vá mesmo. Talvez é porque tem alguém aqui que você está precisando desesperadamente, rapaz. Você não nem ligar para o teu pai, você ligou. Pastor, é muito cedo, hein? Tudo bem, então liga agora. Na hora que você chegar na sua casa, você liga. Mas ele fez mal para mim. Mas ele é teu pai. Ele é teu pai. Sabe o que você vai fazer? Você vai engolir o orgulho. Orgulho é o que nos torna mais parecido com o demônio, com Lúcifer, com Satanás. Orgulho é uma desgraça. Engula isso aí. Você quer ser abençoado? Você quer viver um novo tempo na sua vida? Vença esse orgulho. Faz o que você tem que fazer. Honra o teu pai. Honra o teu pai. Mas ele não é digno de honra. Quem que falou isso aí? Quem que disse isso aí? Está errado. Você honra o seu pai, a sua mãe, não é por aquilo que eles fazem. Nós honramos pai e mãe por quem eles são. Eu já expliquei isso aqui. Eles são independentes. Cheio de erro, cheio de defeito. Sabe? Eu vou falar de um testemunho que aconteceu no Descubra e aconteceu lá na célula do Rodrigo. Nós temos uma irmã que a sua mãe abandonou ela. Ela batizou ontem aqui, ela falou aqui no testemunho. A mãe dela abandonou ela quando ela era uma garota. Ela era uma menina e foi embora viver a vida dela. E essa moça cresceu com ausência. Imagina para uma mulher crescer sem a mãe, né? Para homem, irmão, já é uma tragédia, né? Um homem que cresceu sem mãe, que coisa, é uma tristeza só. Mas agora imagina para uma garota. Quem ensina mulher a ser mulher é mãe. Uma menina, ela precisa de uma mãe. A menina precisa aprender com a mãe, né? Aprender a ser moça, aprender a ser mulher, não é? E ela não teve isso. Você já pensou nisso? Que tristeza. Imagina o vazio que essa moça sentia. Ela tentou levar a sua vida, mas o vazio estava lá.
Até que o Senhor abriu diante dela uma porta, um novo tempo. Deus falou para ela: eu quero trazer um novo tempo na sua vida. Não é fácil, irmão. Ela teve que tomar a decisão. Ela teve que entrar em contato com essa mãe. Ela fez contato e Deus fez um milagre. Deus fez um milagre. Deus removeu aquela tristeza. Deus removeu aquele vazio, aquela mágoa, aquela ausência. Deus removeu. Está vivendo um momento assim que está como quem sonha. A gente olha para ela ontem, na hora do batismo, assim, ela tem um brilho. Estava brilhando ela. Parecia que ela ia voar aqui. A água já estava quente, ferveu mais quando ela entrou. Por quê? Porque Deus está fazendo uma grande obra na vida dela. Só que essa obra que Deus está fazendo na vida dela não é só para ela não, sabe? Eu falei para ela, filha, Deus vai te usar muito. Deus vai usar, porque o que tem de gente ferida, o que tem de filhos feridos, né? Por causa do abandono. Por causa do abandono. É uma tragédia. Imagina você ter sido tocado por uma tragédia tão grande como essa. Só Deus sabe a dor, o vazio. Mas às vezes foi assim. Às vezes, por exemplo, eu já ministrei pessoas que perderam o pai muito cedo, perderam a mãe muito cedo, perderam, morte natural. E essa pessoa, ela jamais vai dizer, ela não tem coragem de dizer, mas ela guardou no coração uma mágoa de Deus, uma mágoa, sabe, fechou o coração. Por que Deus tirou meu pai? Por que Deus tirou a minha mãe de mim? Sabe, querido, como eu disse no começo dessa pregação, nós não, com a mente, falei cartesiana, né? Essa mente grego-romana aí, você não vai entender os propósitos de Deus. Nós não vamos entender. Mas quando o Espírito do Senhor vier sobre você, quando Deus te tocar, quando Ele tocar o teu coração, a tua vida, você vai passar a viver numa nova perspectiva. Você vai passar a declarar tudo, as perdas, as dores, as desilusões, tudo tem um propósito, tudo contribui, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Eu só tenho uma pergunta: você ama a Deus? Mesmo? Então Deus quer revelar isso para você. Há um propósito até na tua dor. Há um propósito até no abandono. Há propósito em tudo. Ah, pastor, mas qual é o propósito? A seguir cenas dos próximos capítulos. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Deus vai iluminar você. Deus vai te dar assim experiências tão poderosas, que eu vou ver você aqui pulando, sorrindo, cantando, dançando na presença dEle, porque a alegria do Senhor vai inundar a tua história. Vai inundar a tua história. Você vai começar a sonhar os sonhos de Deus. Você vai começar a viver o melhor tempo de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, faz assim com as suas mãos.